Estudo do Evangelho de Jesus, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4 de Efésios. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. E Paulo já faz um convite logo aqui no início para que as pessoas tenham consciência de que nós temos que estar ligados ao Senhor, e ele já se coloca como um preso do Senhor, aquele que tem que seguir todas as vontades do Pai. Portanto, nós devemos andar segundo a vocação conforme fomos chamados, para seguir os preceitos do Cristo. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então nós temos que ter bondade, carinho, afeto, para nos suportar com amor. Não é simplesmente suportar tolerando, mas suportar com amor. É a nossa responsabilidade perante a nossa consciência, perante as leis divinas. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos. Então, a gente tem que estar sempre atentos nesses pequenos detalhes que Paulo nos convida, que aí nós temos que olhar o que aqui? Primeiro, ele começa convidando-nos para sermos humildes, mansos, termos longanimidade, e aí procurarmos trabalhar com mansidão para nos proteger e nos suportar uns aos outros. E daí para frente ele coloca que procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo de paz, trazendo para nós que há um só corpo, um só Espírito. Cada um de nós temos um corpo e um Espírito. E assim nós somos chamados para ter uma vocação de esperança perante a eternidade, perante a vida maior. E dentro dessa vocação, dessa esperança, dessa vida maior, nós temos que colocar em prática certos entendimentos importantes e sublimes. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Ou seja, Deus está sempre nos envolvendo, nos protegendo, e só há um Deus. Não tem como ter mais de um Deus para governar toda a galáxia. Todo o universo só pode ter um Deus. A gente tem um estudo que coloca universo e espiritualidade. Está numa playlist de homeopatia. Que a gente vai mostrando para as pessoas, para eles abrirem a mente, pararem de achar que existe o meu Deus, o seu Deus, minha religião, a sua religião. Existe um só Deus, Senhor de todo o universo, Senhor de todas essas galáxias. E aí, nesse vídeo, a gente coloca várias fotos para as pessoas refletirem na importância de nós entendermos esse Deus maior, esse Deus soberanamente bom, justo, misericordioso, sábio, tão sábio que controla o universo. E nós não conseguimos controlar nem direito, nem perfeitamente a nossa vida. Por isso, Paulo já começa a mostrar para nós que não devemos ter rusgas e nos comportar como irmãos em Cristo, irmãos que seguem os ensinamentos do Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Essa medida do dom de Cristo nós temos que procurar vivenciá-la, colocá-la em nossos corações e procurar irradiá-la ao longo da nossa caminhada para sermos melhores, para estarmos em melhores condições de seguir ao Pai. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus, ao desprender-se do corpo físico, que ele desmaterializa o corpo físico, ele sobe e assim deixa-nos livres de nossos erros, mas com a consciência que temos que reparar as nossas faltas. E a partir desse momento nós tomamos consciência de que devemos agir sempre em prol da melhoria de nós mesmos, da melhoria do nosso meio e ajudando-nos mutuamente a sermos melhores. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra.
Porque Jesus, naquele período que ele fica sepultado, ele aproveita para descer às regiões inferiores, conversar com aqueles espíritos mais encarniçados inimigos da humanidade, para deixar sobre eles uma centelha de amor, uma centelha de esperança, para que eles possam entender que ao longo dos anos eles possam se melhorar. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele não se contamina. Jesus desce às regiões inferiores, conversa com aqueles espíritos doentes que estão lá séculos, milênios, presos na ignorância, na maldade, ascende aos céus sem se contaminar. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E dentro desse processo, Jesus deixa para cada um de nós um dom, uma possibilidade, uma forma de nós entendermos a vida para podermos caminhar, sempre nos aperfeiçoando, sempre nos melhorando, para sermos bons discípulos do Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E aqui é o grande desafio. Ele nos deu todos esses dons, nos dá essa oportunidade de aperfeiçoamento para passarmos por várias etapas. E ele coloca que no momento que chegamos ao ministério para a edificação do corpo de Cristo em nós, é o momento que nós estamos nos preparando para ser aquele varão perfeito que segue a Deus, que segue a Jesus. De termos a estatura da esperança do que o Cristo trouxe para nós e espera de cada um de nós, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. E aí, ter responsabilidade e conhecimento. Tendo responsabilidade e conhecimento, elevando-nos à estatura de seguidores do Cristo, seguidores conscientes, nós não seremos enganados por homens astuciosos e fraudulentos. Saberemos desviar dessas questões, saberemos desviar desses pontos de vista, dessas situações, para procurarmos obter um caminho de redenção, um caminho de elevação espiritual. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Devemos crescer para nos aproximar de Cristo, para estarmos próximos de Cristo, para vivenciarmos tal qual o Cristo espera de cada um de nós, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Verdade e caridade que deve crescer em nós, absorvendo os ensinamentos de Cristo, procurando sorver esses pensamentos sagrados que Ele emite a todo momento para nós. A partir daí, nós devemos nos ajustar, ajudando-nos a todos, como as juntas, que, por estarem todas interligadas, provocam o movimento do corpo, podem permitir que façamos as ações, os trabalhos que precisamos fazer, edificando o amor com as nossas atitudes, com as nossas ações. Portanto, ter o sentimento de amor pelos que estão ao nosso redor, por todos nós que somos filhos de Deus, por todos que somos filhos do mesmo Pai, à medida que nós vamos nos ajustando nesse movimento, nós vamos tendo mais saúde. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. E aí ele alerta que muitos gentios andavam pela vaidade dos sentidos. E ali ele nos cobra que venhamos para o engrandecimento, para o aperfeiçoamento de nossos corações, de nossos sentimentos. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração. Os quais, havendo perdido
todo o sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda impureza. E aí ele vai mostrando que quando nós estamos separados da vida de Deus pela ignorância, a gente endurece o coração. E à medida que endurece o coração, nós começamos a tomar atitudes que vai fazendo com que nossos sentimentos se perdem e se afastem da grandeza de Deus. E o que vai fazer isso? A gente vai cair em dissolução, em avidez e cometemos todo tipo de impureza e de aspereza. Faz-se necessário, então, trabalharmos para agir com consciência e responsabilidade para a edificação das forças do bem, para a edificação do amor em nós. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito de vosso sentido. Paulo aqui estava muito inspirado, né? Trazendo para nós reflexões extremamente importantes, reflexões que nós devemos fazer para engrandecer o nosso espírito. Separar o velho homem que se corrompe facilmente pela concupiscência do engano, por todos aqueles prazeres momentâneos da carne, mas que a gente deve renovar o espírito com o sentido voltado sempre para o Cristo, para os ensinamentos de Cristo, tal qual fomos ensinados, tal qual fomos esclarecidos. E vos revistais do novo homem. Revestirmos-nos de novo sentimento, de novos ideais, de um homem novo segundo os parâmetros de Jesus, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Todos nós devemos espelhar nessa questão. Sede perfeito como perfeito é vosso Pai Celestial. Portanto, nós somos seres perfectíveis que ao longo de milênios chegaremos à perfeição tal qual Deus espera de nós. E está no Evangelho. Portanto, lutemos por nos aperfeiçoar, lutemos por nos melhorar. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E a partir do momento que nós entendemos que somos membros uns dos outros, qual sentido faz a mentira? A mentira sempre prejudica alguém, principalmente a quem fala mentira. Então nós temos que procurar nos fortalecer para edificar essa força do amor em nós. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. E aqui é mais um aviso. Se a gente pode irar, mas não pode pecar, nós também não podemos deixar que o sol se ponha com a gente estando com raiva de alguém. Então, antes do sol se pôr, limpe-se daquela raiva, daquela ira que você teve. Mas sempre abstenha-te de pecar. Não importa qual o sentimento, qual o problema, o momento. Iremos, podemos sentir ira naquele momento. Mas, até que o sol se ponha, lave o coração no bálsamo do amor e se desligue das ações do mal, porque toda ira advém de um espírito mau que possa estar ligando a você, tentando conectar-se com você. Aquele que furtava, não furtes mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Se alguém furtava naquela época, como hoje, muitas das vezes as pessoas não furtam para serem más. Furtam por não ter o necessário nem como conseguir o necessário. E Paulo faz o alerta para que não furte mais, mas procure trabalhar para ter o necessário e repartir com aquele que não tem. Ele nos dá a ideia daquilo que nós precisamos fazer para o nosso semelhante. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Falar com segurança, falar com amor, falar com respeito, falar com sentimento de solidariedade, com sentimento de compaixão e de caridade, porque somente assim iremos trabalhar os nossos sentimentos para sermos melhores, para edificarmos as forças do bem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual
estáis selado para o dia da redenção. Nosso espírito deve sempre trabalhar para o seu aperfeiçoamento, criar esse selo divino para no dia fatídico de prestarmos contas à nossa consciência, nós estarmos preparados para a nossa redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esse trabalho de perdoarmos-nos uns aos outros, tal qual está lá em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, esse amor que nós devemos desenvolver uns pelos outros, que devemos trabalhar para edificar em nós, é um exercício constante que nós temos que fazer. Olhar para a cara de um inimigo e pensar, nossa, ele também é filho de Deus. Olhar para alguém que nos ofendeu, que nos magoou e falar, são experiências que passamos, que podemos aprender. No início eu vou só falar de boca para fora. Pois é. Mas a partir do momento que a gente vai falando de boca para fora, a gente vai trabalhando esse sentimento e a gente vai cultivando o amor, a paz, a misericórdia, o perdão, a redenção. Porque se a gente não começar a trabalhar e pensar agora nas forças do bem que devem nos envolver, como devemos sentir o bem em nós acabamos por nos acostumar a odiar por qualquer coisa. Portanto, à medida que a gente vai perdoando, a gente vai se desligando daquelas coisas ruins e vai se conectando com as coisas boas. Que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo, nos fortalecendo, para que as coisas boas fortaleçam nossas almas, envolvam nossos corações e nos sublimem para as realizações superiores da vida. Paz e luz a todos. Deixe seu like, inscreva no nosso canal, ajude-nos a divulgar essas sublimes oportunidades das pessoas ouvirem a leitura do Evangelho e um pouco, embora um comentário bem pequeno, mas é um pequeno comentário que vai começar a esclarecer corações para uma manhã de luz. Muito obrigado, que Jesus os abençoe e ilumine.